Boa noite, eu sou a Paty e começamos mais um programa Metamorfoses aqui na Rede TV. Estamos em todas as mídias, no Spotify, Instagram, TikTok, YouTube, e você aí de casa pode nos assistir todas as segundas-feiras às 20h30. Bom, tudo muda o tempo todo. Você que nos acompanha aí de casa e pelas redes sociais, quero dizer uma coisa para vocês: o programa Metamorfose, ele segue transformando o tempo todo. Não espere sempre do mesmo. Nós somos mulheres inquietas que entram e saem de caixinhas. E por isso nosso painel hoje é Quem Somos Nós? Vamos entrevistar a Gaci e a Bruna, duas borboletas lindas que vivem se editando e transformando. A Gaci, ela foi minha primeira amiga aqui em Palmas. E eu sou testemunha que nesses 8 anos que eu a conheço, ela vem se transformando assim, desde... Ela casou, ela engravidou, ela mudou 3 vezes de sala para trabalhar. E as mudanças são constantes, leitura de marca, cursos e mais cursos. Então, hoje com vocês, a querida Gaci. Gaci, seja bem-vinda, querida. Nossa, gente. Seja bem-vinda. Ai, que bom te entrevistar. Eu falo o que aqui? Eu só sei ficar sentada nesse outro lado, né? Primeiro porque eu tô amando estar nessa poltrona, ser entrevistada por vocês, né? Que eu amo tanto, que crescemos muito juntas, aprendo muito, né? Você falou que tem acompanhado o meu desenvolvimento, né, Paty? Você também faz parte disso, tem me sido uma mestre, dado aulas, eu né? provoco, né? Demais, gente, ela vai lá e me cutuca. Então, é um prazer. E estou aqui, aberta para vocês. Ai, amiga, é um prazer te receber bom, aqui. querida. E também foi minha primeira amiga aqui em Palmas, né? Pois é, a Gaci é a primeira amiga de todos vocês aí que vem pra Ela cidade. não foi minha primeira amiga não, mas ela me ligou um bocado de gente. Foi maravilhoso. Se você chegou em Palmas e quer fazer uma amizade, ou que eu faço um link, ligue, que eu vou fazer essa... Estou cobrando por esse acesso agora. E, por favor, já agende uma massagem, uma terapia também. Agende uma massagem, que aí lá eu vou fazer o link. Engraçado que me trouxeram a Gaci. Assim, me deram de presente essa presença maravilhosa. Porque aí depois que eu vim conhecer o trabalho da Gaci, mas conheci primeiro ela, e aí conheci a família dela também, e aí depois eu fui pra cá, pra maca dela. Você chegou quase ali no casamento dela, não foi? Sim, antes, foi perto. Do casamento? Do casamento, Foi? Foi pertinho. Gaci, porque assim, quando eu te conheci, você estava saindo de uma clínica de estética, parece, ou já tinha um tempo, você morou fora, né, também trabalhando assim mais na parte de estética, e quando você voltou, talvez tenha te dado uma recetada, e você meio que se transformou em terapeuta holística. Sim. Fala um pouquinho da gente, como que foi essa escolha de você, dessa mudança, e como que é ser terapeuta holística ao invés de trabalhar com a estética? Somente, né? Eu acho que no fundo é quase a mesma coisa, mas em outras dimensões da espiral, né? Eu acredito que a terapia holística, meninas, assim, não foi nem eu que escolhi, acho que ela que me escolheu, né? Venho nesse caminho, como a Paty falou, da parte da estética, mas desde muito nova, acho que desde menina, eu sempre tive muito a sensibilidade do cuidar, né? Eu sempre soube que eu amo cuidar de pessoas, né? O servir sempre teve muito presente em mim. E eu fui pra estética por isso, né? Porque eu achava que ali eu ia cuidar, eu iria servir. E foi um caminho maravilhoso, né? Transitei por várias áreas, mas desde muito cedo, eu sempre tive a paixão já pela massagem, porque eu acho que era ali o toque. E fiz uma jornada, foram com um principal trabalho, né, que eu tive, já rodei em vários espaços, mas fiquei 7 anos com a doutora Luciane Prado, a minha querida, que eu amo, né? Sou apaixonada em toda a família Prado, né? Que pra mim foi uma escola. Só que dentro desse movimento da estética, eu fui sendo ensinada muito também com cada encontro, porque eu comecei a observar que eu tratava mulheres lindas, desde celulite, de gordura, mas assim, faltava algo, sabe? Eu falei, cara, não dá mais pra ficar só no corpo, eu preciso tocar mais, preciso tocar em dores, em emoções, e como que eu vou? Então foi esse anseio, né? Eu já comecei a não ver tanto sentido ali, que eu precisava ir para um outro nível, eu nem sabia para onde eu ia. E foi esse movimento. Entrei num curso de aromaterapia de lá, me deu muito essa chave, porque, né, como a gente já aprendeu com a Pri, os olhos não só tratam, né, não só colocam para dormir, mas
vão mais além, vão profundo, emoções, e eu sempre como uma buscadora comecei a mergulhar, né? Acho que eu te conheci bem aí nessa transição. Foi mais ou assim. menos nessa transição. E aí eu tava com essa inquietude sem saber para onde que eu ia, mas eu já sabia o que eu não queria mais, que eu precisava romper. E dentro desse movimento, essa virada de chave ali, eu recebi uma proposta para ir para fora, né? Fiquei uns 3 meses, foi uns 3 meses meio que sabático, apesar de ter trabalhado, fui para a Suécia, fiquei na Turquia, e eu aproveitei para mergulhar nesse universo que era totalmente novo, que era holístico, né? Então lá já se falava muito de Theta Healing, barra de Axis, e eu falei, cara, eu quero estudar isso, eu não sei nem falar inglês, como que eu vou estudar? Então, tipo assim, eu tava fora, eu falei, cara, eu retornando pro Brasil, eu vou construir uma nova carreira pra mim, né? Tinha acabado de sair da clínica e com muito medo, né? Como vai ser essa aceitação em Palmas, como que vai ser eu me descobrindo, e fui, desci no Brasil fazendo um curso já agendado de Theta Healing, e aí assim, vi um universo. Aí que começou o seu autoconhecimento? Não, você falou que desde você saiu de casa, você já veio para se conhecer, eu acho que né, desde já foi para me conhecer, né? Eu acho que vim para Palmas já foi esse movimento dentro de igreja evangélica, que foi uma escola. Então eu sempre tive essa busca e sempre querendo servir, sempre querendo cuidar em diversas áreas. E até eu chegar até aqui hoje para as terapias, né, me envolver nesse universo, atuar em campos energéticos, né, e fazer essa integração, que eu amo a massagem, e quando chegou na massagem, que eu fiquei nela bastante tempo, também já não cabia mais, né? Aí lá vai eu estudar Thai Yoga Massagem, ver filosofia da Tailândia, filosofia chinesa, e tudo isso vai te dando uma sede, e fui mergulhando para meditação, para yoga, autoconhecimento, frequência, chakras, e esse universo que eu falo que é um caminho sem volta. E hoje eu estou fazendo essa construção, né? Dessa terapeuta. E em que momento a numerologia entrou aí nesse processo? E a numerologia já foi outro rolê, né? Mais umas camadas que foram me apresentando. A numerologia, ela entrou na minha vida, nunca gostei de número, gente, fui péssima em matemática, quase reprovei, falava, Deus me livre, eu precisava ir para um escritório, não quero. E de repente volta, né? Ressignificando tudo na minha maternidade. Como eu conheço as terapias, sei que o mapa numerológico traz muitas revelações ali, e eu queria escolher o nome do meu filho, né? Então, simplesmente por esse motivo. Mas quando eu li... Só pra isso, só acho que eu vou entrar no universo do número, já tem 1000 coisas pra mim ver, né? Cara, quando eu vi... Como a vida vai te apresentando coisas... É isso que eu ia falar. O caminho se abre mesmo ao caminhante, assim. Ele se apresenta, você não precisa abrir caminho. Não. Ele vem... E, tipo, olha, esse caminho aqui que você vai... Ele se apresenta a você, você não precisa nem buscar. Não, e eu acho que é por isso que a gente tem que estar sensível e aberto. Sem rótulo, porque a gente se prende em caixa, eu sou isso. E cada vez menos eu quero ser alguma coisa. Eu estou como terapeuta, eu nem sei como que eu vou estar amanhã. E eu não quero estar presa mesmo. Mas trazendo para esse caminho foi isso. A numerologia entrou por esse viés, né? Eu falei, cara, eu preciso mergulhar, porque eu entendi ele como um código, né? Um código de Deus. Deus, ele vem falando através dos números. Não é só escritório, não é só soma, não é só matemática. Tem muito a falar. Não é à toa que o número está em tudo. Está nas placas, tá no endereço, está na nossa idade. Por quê? Né? Por que isso? Influencia no nosso dia a dia. O que está acontecendo ali? Qual o mistério? Qual o mistério da sincronicidade? Por que as horas se repetem? Porque às vezes você olha o teu relógio, está 222, tá... Isso sempre está acontecendo, só que tem um momento que a gente começa a prestar atenção. Sempre aconteceu. Porque a gente está mais sincronizada com o universo, né? Assim, prestando atenção mais na presença, talvez. Gente, né? engraçado assim, que na Nova Acrópole a gente tem uma matéria. Tem uma matéria que eu vou ver mais à frente, mas ainda não vejo. Mas tem conteúdos dentro das plataformas onde você encontra a geometria dentro da natureza. Onde ela está toda acoplada à geometria e os números. E é isso, tá tudo codificado. Olha, e a gente, assim, isso é tudo um retorno para casa, retorno para Deus, né? Porque Ele está em tudo. E aí, aos poucos, a gente vai observando e Ele vai falando através das plantas, dos números. O que mais a gente tem para aprender, né? Amiga, e como é que quem não acredita nisso? Porque tem pessoas que, né, são céticas sobre isso, né? Muitas. Acha que não é de Deus, numerologia não tem, né, me afasta do que eu acredito, do que é Deus. Como é que a gente relaciona isso na nossa vida e traz isso para essas pessoas? Essas pessoas,
Para Deus e para o universo não existe tempo. Tá tudo certo, tá todo mundo aprendendo do jeito que quer. Se ele não quiser aprender pelo número, Deus vai falar com ele de diversas formas. Na língua dele. Na língua dele. Tipo assim, não é só a minha língua, essa tem sido a minha linguagem. Mas claro, quanto mais eu me abro, eu não limito Deus na comunicação, eu acho que mais a gente alcança ele muito mais rápido. Então, mas eu recebo as mensagens. Eu vou mais mensagem. Eu acho que é muito mais sobre o quanto eu estou disposto a ouvir ele, entendeu? Porque a partir do momento que eu acho que ele só fala através da parte, ele não fala através da Gleice, pronto, eu já botei ele no limite. Se ele é todo, se ele é o todo que se manifesta em tudo. Então, ele assim, é o manifesto, ele é o manifesto e o não manifesto. É o mais louco, porque assim, Deus ele se manifesta através da natureza, e o Deus que não se manifesta em nada é mais desesperador, porque quando eu ponho Deus numa imagem, é muito mais fácil, né? Então, trazendo para a numerologia, tem até um estudo, porque ele vem, o que eu estudo da Cabala, que vem antes de Cristo, fala muito que Moisés, Abraão, quando Abraão vem como Abrão e se transforma em Abraão, há uma soma de números que muda. Também existe uma numerologia desde todos esses números. Eu nunca entendi por que ele trocou de número. E justamente ele se torna pai de multidões. Então, tipo assim, no fundo a numerologia está trabalhando há bastante tempo. Só que cada um vai interpretar a Bíblia, né? Por isso tem muitas religiões que falam sobre ela, diversas vertentes, porque cada um vai enxergar o que é, né, segundo a sua ótica, e eu acho que está tudo certo. Falo, né, Agaci, que a sabedoria se protege, né, e ela se revela para cada um de uma maneira diferente, que é multiforme, sabedoria, o nosso Deus, isso, né, e ao mesmo tempo em momentos diferentes, né, tem hora que você lê um livro e você vê ali, eu li esse livro há um ano atrás e eu não tinha visto toda essa... Amiga, esse significado, né? E a questão da cabala, isso me pega um pouco, porque assim, a gente vê muitos julgamentos, né, quanto à cabala. Eu me lembro quando eu ouvi sobre a cabala a primeira vez, foi sobre a Madonna, né, que ela... Eu também. E tipo assim, era uma coisa muito sinistra. Obscura, levada pro lado do mal, sabe? Porque a Madonna é, né? Satanistas. Eu não queria falar assim, não, mas né, tem que ser claro. Mas então isso me pegava. Eu falei, nossa, gente, aí a Paty começou a falar de cabala. Mano, a cabala. Aí depois que eu comecei a entender. Mas assim, muita gente tem esse preconceito. Né? E a sua numerologia é da cabala, ela é cabalística, entendeu? Então, explica pra gente essa diferença. Mas é justamente sobre isso que acontece. Tudo que está no manifesto aqui na Terra tem luz e sombra. Não tem como. Desde até mesmo de uma religião, seja ela qual for, um conceito, uma filosofia, você vai ver duas vertentes. Entendeu? Porque Deus tem essa dualidade, até a luz e sombra habita nele. Então, tipo assim, a cabala também tem essa linha, que sei lá como que eles podem se desenvolver. Mas quando você pega a essência, a luz que a numerologia traz, não tem nada a ver sobre esse movimento. Do mesmo jeito, vamos lá, por exemplo, pega as religiões de matriz africanas, que ninguém conhece. É tudo jogado com a parte sombria, para quem não tem entendimento. Então, tipo assim, cara, e pode ter tudo e pode ter nada ali dentro, mas tem muito mais preconceito. A maioria desses julgamentos, seja com Madonna ou com qualquer outra coisa, muito mais preconceito nosso, que é o que eu desconhecido. Eu não vou estudar a cabala porque a Madonna diz isso. Cara, mas como que eu vou alimentar um conceito milenar a Madonna? A interpretação do mesmo jeito, eu sou de igreja evangélica. Nossa, eu vou limitar o evangelho àquela X religião da prosperidade que desvia milhões das pessoas. Aí eu pego Deus e rotulo naquilo dali, aí eu perco a oportunidade de experienciar a grandiosidade dele, a maestria. Então, assim, o limite é nosso. Sim. E Deus está tranquilo com isso. Ele não tem, como dizer, ele não tem exigência, tempo. É cada um no seu tempo. Então, a gente vai desenvolver, né, à medida que a gente se abre. Ai, querida, mas olha, eu vejo tanta sabedoria em você. E como que você faz, assim, com esse conhecimento que você tem colocado na sua vida, né, cuidado de pessoas, como que é conciliar, né, esse trabalho, esses cursos que você faz com a maternidade, com as terapias e também com o programa Metamorfose? Nossa, como gente, que você faz isso? Você se vira nos 30, eu né? Não sei também. Direto eu pergunto, alguém sabe me dizer? Essa pergunta é boa. Ai, como diz, dá né? dica pra gente que a gente quer também aplicar na nossa vida. Esse dia eu escutei uma mãe falando, como é que você dá conta, ela linda, malhando, e cuidando de filho, empreendedor? Eu falei, como é que você tá dando conta? Porque eu tô voltando pra academia depois de um ano, né? E você?
Aí ela já voltou muito rápido, né? E ela falou assim, tô fazendo tudo pela metade. Eu falei, que bom, posso ir pra casa mais confortável. Então, assim, algumas coisas eu tô fazendo pela metade. Eu falo assim, equilibrar os pratos. E de vez em quando eu deixo vários pratos deles cair, entendeu? E o que eu tenho feito é não me culpar às vezes, sabe? Algum vai cair. Às vezes pra mim tá muito maravilhosa em casa, entregue na minha maternidade, a minha empresa não tá indo tão bem. Às vezes eu não tô tão presente nas reuniões do Metamorfose. E agora eu tenho que trabalhar, não sentir tanta culpa. Claro que eu quero me aperfeiçoar em tudo, mas eu não vou dar conta de tudo. Porque essa questão de ser salvadora pega muito em mim. Eu sempre fui muito esse lugar, né? E eu queria fazer tudo para todo mundo e não olhar para mim. Então eu tentava manter a perfeição em todo mundo e eu me ferrava nesse lugar. Só que isso, assim, tava começando a me adoecer. Então hoje eu tenho tentado fazer esse retorno. Então alguns pratos vão cair sim. E tá tudo certo. E tentar me reinventar. Porque dentro de tudo isso, do programa, da minha profissão, da maternidade, eu acho que o que tem de mais precioso, tudo são muito lindo, é a maternidade nesse momento, né? Porque hoje eu tenho um bebê, né? O Ravi tem 1 ano e meio, então ele tem que ser o pilar principal, porque daqui a uns tempos ele vai voar, ele vai embora. Ele não pode esperar, né? Ele não pode esperar, entendeu? Ele não tem como. E é o maior desafio a maternidade. Eu acho que pra mim, gente, de verdade, a maternidade é o lado mais fácil da minha vida. É o mais de boa. Não acho natural, pesado. Né? Vamos dizer assim. Eu amo ser mãe, de verdade. Pra mim, o problema é administrar tudo isso com a maternidade. Mas pra mim, a maternidade é maravilhosa, entendeu? Se não fosse outras coisas, eu estaria engravidando nenhum dos 4 filhos. Mas aí eu tenho... Só que aí o propósito e o chamado me chama pra outras questões, né? E aí, por isso que a gente tem que fazer o quê? Ir se reinventando. E é o que eu tenho feito. Como agora, né? Que nós estamos entrando no novo movimento do programa, né? Como a gente vê as reuniões aqui, que eu vou estar alguns dias aqui, gente, outros não. Então eu vou me ausentar por alguns momentos, né? A gente está entrando nesse novo movimento do programa. Meu coração aperta, mas eu tenho que ouvir o chamado, né? Do que é que vem. O que é que vem nessa nova fase, que eu ainda não sei. Mas o programa está entrando em mais um ciclo, como nós somos Metamorfoses. Nós 4 estamos abertas para esse novo ciclo. E eu sinto que hoje um novo ciclo se inicia, né? Estamos aí nesse calendário. Tem uma mudança muito grande hoje, astrológica, iniciou hoje 11h45. E eu não sei o que vem, mas eu sei que a gente está entrando nesse grande movimento e eu quero estar aberta. Então, eu administro, às vezes, deixando até alguns pratinhos cair. Vale lembrar a data hoje que a gente está gravando o programa. Nossa, verdade. Hoje é 19, 20? Hoje é dia 20 de março. A gente está gravando o programa dia 20, então... Hoje, dia 20, nessa gravação do programa, tá às 11h45, está iniciando um ano astrológico. E a gente está, como somos Metamorfose, participando desse novo ciclo. O que eu acho legal assim da vida é que toda hora a gente pode recomeçar, né? Igual na Páscoa, né? Que a gente fala a respeito desse Pessá, né? Que é a passagem, né? Do povo ali israelita que estava totalmente escravo, né, fisicamente. Hoje a gente não deixa às vezes de ser escravo da nossa própria alma, do nosso próprio ego. Então o legal é isso, que essas datas, elas nos relembram que a gente tem sempre momentos de recomeço, né? Seja na Páscoa, seja no ano chinês que a gente já passou, né? Aquele momento que a gente falou da cobra para o cavalo. Agora, acho que foi antes de ontem, na segunda-feira, né, passada, foi o ano da Cabala. Hoje você traz essa novidade para a gente também, que mexe com a gente, né? E eu acho que é por aí. Assim, eu também creio que assim, toda mudança é para o melhor, igual o mineiro fala, né? Tá zangando, tá endireitando. Então, assim, a gente zanga, a gente às vezes fica triste, né? Para mim, eu acho que é muito importante entrar também nessa emoção. A gente estava falando mais cedo, né, Bruna? Conta pra gente, você falou na live, né, que alguém falou sobre... Uma mulher, ela chegou a falar assim, gente, quando vocês me verem bastante arrumada, é porque o dia tá bem difícil. Quando vocês me verem totalmente, assim, esplêndida, bem arrumada, bem maquiada, é porque o dia tá bem difícil. Então, essa força do feminino, né, assim, vou me preparar pro dia... pelo menos que a minha armadura esteja à altura do dia. E isso não quer dizer que por dentro a gente não vai estar
E não é uma casca, mas realmente é uma armadura mesmo. Ter a consciência, né, gente? Eu acho que é importante a gente ter a consciência de onde a gente está, né? Por exemplo, para nós hoje é um dia diferente, não é um dia assim de comemorar, mas ao mesmo tempo coisas boas virão e a gente precisa acreditar que a mudança vem para transformar. E o quão grande é a nossa logo, né? É o que a gente carrega do programa. Sim. Porque é uma caixa grande. Carregar o Metamorfoses é uma caixa de mudança.